a todos aqueles que estiveram aqui conosco até agora. Agora são 9 horas, né? 21 horas e 45 minutos. A gente vai encerrar os trabalhos agora. Caio e Maria, vamos lá, vamos aos poucos. Vou começar aqui em relação ao Caio. Isso. Caio, veja só. Em relação ao crime de homicídio consumado, você foi considerado responsável por ele em todas as suas circunstâncias. Posicionei sua culpabilidade um pouco mais alta, as circunstâncias também. Eu falo sobre a escola, falo sobre as imediações do local, da presença de muitos populares, sobretudo alunos. Consequências da vítima, tinha 15 anos à época. E você vai cumprir sua pena, a vítima, ao contrário disso, não. Já não está mais entre nós. A primeira fase ficou em 18 anos de reclusão. Não tem circunstâncias agravantes, confissão não considerei, mas de outro lado ele é menor do que 21 anos à época da sua realização do delito, então ele tem uma causa atenuante legal, e aí tem que diminuir a pena por ele ser, à época, menor do que 21 anos. Então, quando a pessoa comete um crime e tem menos do que 21 anos à época, o juiz tem que diminuir a pena dele. E aí fica em 15 anos em relação ao primeiro delito. É só o primeiro delito. Homicídio tentado em relação à vítima Pedro Henrique, também foi considerado culpado. A culpabilidade foi majorada, as circunstâncias também, consequências idem, eu já disse quais são, e aí ficou em 18 anos de reclusão em relação a essa vítima. Não tem agravantes, não tem a confissão, mas da mesma forma, ele era menor de 21 anos à época da confecção do crime. E aí tem que diminuir para 15 anos. Nesse caso específico, uma tentativa de homicídio, para esse, eu fui dosando de forma diferente as tentativas, porque foram diferentes os crimes de tentativa entre as duas vítimas. Para essa vítima, ficou de forma finalizada em 6 anos e 3 meses de reclusão. Agora, em relação à vítima Guilherme Sidney Soares da Costa, a culpabilidade foi de forma exacerbada, circunstâncias idem, aglomeração de pessoas na frente da escola, as consequências eu já disse, trata-se de vítima menor, 15 anos, foi ceifada em muito seu estado de vida aqui na Terra, comportamento da vítima, tem nada para avaliar, 18 anos de reclusão. Da mesma forma que a anterior, ele era menor do que 21 anos, tem que aplicar a causa de atenuação de pena. E aí, nesse caso, fica em 15 anos de reclusão. Também tem que diminuir a pena, porque é uma tentativa. E aí fica em 10 anos de reclusão, diminuída, vai para 8 anos e 4 meses. Então, a pena total do Caio, deixa eu só pegar aqui o finalzinho, somadas todas as 3 penas do Caio, você está condenado nas penas de 29 anos e 7 meses de reclusão, no seu caso. Em relação a Maria Renata Mercedes Rodrigues, só tem um detalhe que eu não falei em relação ao Caio. No Caio, especificadamente, tiveram 2 causas de diminuição de pena reconhecidas pelo domínio de violenta moção de um lado e do outro também. Então, ele teve 2 causas de diminuição de pena reconhecidas pelo Conselho de Sentença, isso em relação ao Caio. Por isso que chegou-se essa pena de 29 anos. A mãe dele, que é a Dona Maria, não teve essas causas reconhecidas. Então, vamos lá. Em relação a Maria, delito de homicídio consumado, praticado em concurso de agentes, culpabilidade exacerbada. Atenuantes não tem, conduta social também não, personalidade não falei nada. Circunstâncias são as mesmas que eu narrei em relação ao filho dela, que é o Caio. Consequências também são as mesmas consequências. E aí,
nós chegamos, no caso dela, a uma pena de 18 anos de reclusão em relação ao homicídio consumado. Não tem circunstâncias atenuantes ou agravantes, porque, como eu disse para vocês, que se de um lado ele era menor do que 21 anos e tem uma atenuante para fazer, para a mãe não tem essas circunstâncias, não tem o que aplicar. Pena sua fica em 18 anos de reclusão, a pena dela, Maria, para o primeiro delito. Em relação à vítima Pedro agora, eu posicionei das mesmas formas que as penas anteriores, em relação à primeira fase de dosimetria da pena. E só um detalhe, muito importante, que isso tem que deixar fincado aqui, em relação a esse crime específico. Todas as vezes, se vocês tivessem pensado 10 segundos a mais, ninguém estaria aqui hoje, estaria todos vocês felizes em casa, a vítima, a réu. Tem que pensar, não pode agir no impulso, não pode agir no afogadilho, não pode agir sem raciocinar. Se a mãe tivesse levado os filhos, são muitos cis. Se a mãe tivesse levado o filho para... Já tinha buscado, todos já estavam no carro, por isso que eu te perguntei, mesmo assim você sai do carro? Já estava resolvido, era só ir para casa. Sai do carro, aí o final da história você já sabe. Circunstâncias. Estou explicando isso porque todas as vezes que alguma situação muito difícil acontecer, o melhor que a gente tem para fazer é refletir e não tomar atitude rápida. Consequências. Menor de idade, comportamento da vítima não tem, também 18 anos de reclusão. Ela não tem nenhum atenuante e nenhum agravante, portanto fica em 18 anos de reclusão, só que tem que dosar de forma justa e correta em relação à causa de diminuição. Assim, o FIS ficou em 9 anos em relação a esta vítima. Agora, em relação à vítima Guilherme, são as mesmas situações, só que lá na frente eu diminuo menos em relação ao Guilherme. E aí, a pena final com a vítima Guilherme, tudo em relação a Maria, 12 anos de reclusão. A Maria, ao contrário do filho dela, a Maria foi condenada nas penas de corrupção de menores, o filho não foi. Então o filho tem atenuante, o filho não foi condenado em corrupção de menores, a mãe foi, e o filho teve 2 causas privilegiadoras de pena reconhecidas e a senhora não teve. Resumindo, então, ao contrário do seu filho, que teve 29 anos e 7 meses de reclusão, a senhora cravou 40 anos de reclusão. Regime inicial é o fechado, obviamente vai continuar presa, e eu espero que todos os presentes reflitam todas as vezes que forem cometer qualquer situação de afogadilho, de rapidez. A senhora vai ter alguns anos para refletir, o filho também, e os familiares, infelizmente alguns, vão ter a perda eterna. Bom, 21 horas e 55 minutos, eu declaro encerrado o vídeo de hoje. Muito obrigado.